Agora é a hora de falar de gêneros. Ai, Tereza, essa discussão de gêneros, de empoderamento feminino, não, de outro gênero, de gênero textual. Essa discussão de outros gêneros fica aí para fora do nosso ambiente de estudo. Nós vamos falar sobre gêneros textuais. Mas, Tereza, nós estávamos falando sobre isso. Não, nós estávamos falando sobre tipologias textuais. As tipologias textuais são as diversas classificações que um texto pode receber em função da sua intenção. Nós vimos lá atrás. Pode ser descritivo, quando reproduz um objeto, uma pessoa, um cenário, uma cena. Narrativo, quando conta uma sucessão de acontecimentos ao longo do tempo. Dissertativo, quando analisa dados da realidade, disserta sobre um tema. Há textos injuntivos, que são os textos que indicam ordens, conselhos, estabelecem protocolos, estabelecem leis. A Constituição é um texto injuntivo. O Código Penal é um texto injuntivo. Um manual de instrução do funcionamento de um liquidificador é um texto injuntivo. Uma bula de remédio é um texto injuntivo. É um texto que tem por objetivo prescrever, estabelecer ordens, comandos. O texto pode ter muitas tipologias, mas não são ilimitadas, né? A rigor, nós podemos falar em tipologia descrição, narração, dissertação expositiva, dissertação argumentativa, injunção, que é o texto injuntivo de que eu acabo de falar, e um texto exortativo, que é aquele discurso que exorta, que estimula alguém a fazer alguma coisa, a tomar uma atitude. Mas gêneros há inúmeros, eu não posso nem contar. Porque os gêneros textuais são os diversos modos de, dentro de circunstâncias comunicativas, os textos serem organizados. Por exemplo, pense numa tipologia de texto injuntivo, aquele que tem por objetivo estabelecer normas, procedimentos, aconselhar, orientar. Há textos do gênero da tipologia injuntiva que pertencem ao gênero manual, manual de funcionamento, manual de adaptação, manual de montagem. Isso é um gênero dentro da categoria da tipologia injuntiva. E aí você pensa, um código é outro gênero dentro da categoria injuntiva. Bula de remédio é outro gênero dentro da categoria injuntiva. Então, os gêneros textuais são muitos e dizem respeito às circunstâncias comunicativas. Um texto pode ser informativo, mas eu posso informar por meio de um e-mail, é um gênero. Por meio de uma carta, é outro gênero. Por meio de WhatsApp, é outro gênero. Cada gênero tem o seu protocolo de forma, cada gênero tem o seu protocolo de linguagem. Tá? Então, vamos pensar assim, as tipologias são mais amplas e os gêneros são específicos dentro dessa tipologia. Eu penso numa tipologia narração. Há muitos gêneros narrativos. O romance é um gênero narrativo, o conto é um gênero narrativo, a fábula é um gênero narrativo, a epopeia também é um gênero narrativo. Então vamos pensar como há tipologias sendo um conceito amplo e os gêneros sendo restritos dentro de cada uma das tipologias. Nós vamos começar a trabalhar isso, vou falar de alguma teoria, mas eu volto a repetir, os examinadores muito raramente, de forma muito pouco usual, um ponto fora da curva, pedem algum tipo de conceito. O que eles querem mesmo é que você seja capaz de ler e entender texto de gêneros diversos. Se pegar uma bula de remédio, você sabe entender? Se pegar um verbete de dicionário, você sabe entender? Então prove. É isso o que a prova às vezes faz. Então vamos comigo, vamos acompanhar esses conceitos aqui no slide. Os gêneros textuais são as diferentes maneiras de organizar as informações linguísticas, destacando que isso acontece de acordo com
a finalidade do texto, a forma do texto, a função dos interlocutores, né? A função do interlocutor é estabelecer comando para o outro, isso é uma função, e a situação comunicativa. Então, tipologia é amplo e os gêneros estão dentro das tipologias. Por exemplo, eu tenho uma tipologia que é a narração. Tipologia é narração. Aí eu tenho vários gêneros narrativos. O romance é um gênero narrativo, o conto é um gênero narrativo, fábula, que é um conto em que os personagens são animais, né, e há uma moral. A epopeia é um texto narrativo em verso. Olha a forma do texto, como faz diferença. Os romances são escritos em prosa, em parágrafos que formam, em linhas que formam parágrafos. E as epopeias são escritas em versos que formam estrofes. Mas tanto o romance quanto a epopeia pertencem à tipologia narrativa. Aí eu penso aqui outra coisa, uma dissertação argumentativa. Dissertação argumentativa tem vários gêneros. Por exemplo, tem um artigo de opinião que aparece lá no jornal. É uma dissertação, é um gênero da tipologia dissertação argumentativa. Um editorial, que também é um texto, um gênero que está no jornal, também é dissertação argumentativa. Ou então uma tese no meio acadêmico, né? É assim que se denomina o texto de obtenção do título de doutor. Né? Eu vou redigir uma tese, e aí é uma tese diferente daquela tese que nós vimos lá atrás, que é uma opinião. Aqui, tese é o próprio texto. Ou então não, é uma dissertação, mas é uma dissertação expositiva, essa é a tipologia. Aí o gênero pode ser, então pode ser uma notícia, pode ser uma reportagem, pode ser uma dissertação. Tá vendo? Então, os gêneros são as diversas maneiras desses tipos textuais se formalizarem, dependendo da forma, da função. Aí você pensa, tipologia, texto injuntivo, que é aquele que prescreve e orienta. Aí você tem bula. Bula de remédio é um gênero. Eu acho dificílimo, né? Deve ser dificílimo, e principalmente naquela hora de escrever feitos adversos, porque você tem de se precaver de qualquer tipo de argumento de quem usou o remédio, de que aquilo não estava no texto, na bula, mas você não pode dizer muito a verdade, porque, né, senão você vai dizer que o remédio mata e ninguém vai consumir mais. É um gênero difícil, né? Um texto injuntivo. Manuais. É outro texto. Estatuto. É outro gênero. E por aí vai. Tá? Então vamos entender primeiro essa distinção entre o que é tipologia, que é mais amplo, e o que é gênero, que são as formas e as maneiras, dependendo da situação comunicativa, como essas tipologias acontecem. Quais são os gêneros, Tereza? Aqui já mencionei um bocado, né? Mas olha só, aqui eu trouxe mais para vocês. E é uma lista que eu não consigo esgotar. Então, isso aqui é um rol exemplificativo. Há gêneros textuais inúmeros. Notícia, reportagem, editorial. O que isso aqui é? São gêneros do ambiente jornalístico. São gêneros típicos do jornalismo. Se você é jornalista aí, e você sabe a diferença entre notícia e reportagem. A reportagem é muito mais ampla do que a notícia, né? A notícia é pontual. A notícia vai reportar
um acontecimento pontual, o que aconteceu, onde, quando, quem estava envolvido. E a reportagem não, a reportagem vai pegar um tema, vai pegar um fato e vai explorá-lo, né? Dando notícias, mas também opiniões, fazendo entrevistas. E o editorial é sempre um texto de natureza opinativa. A notícia e a reportagem são informativas e o editorial é um texto opinativo, é a opinião do editor, né? Ou seja, a opinião daquele veículo de comunicação que está divulgando esse editorial. Monografia, tese, artigo são textos de natureza acadêmica, do universo acadêmico, da academia. Academia aqui como universidade, né? Não academia de fitness. Essa academia aqui é do fitness cerebral. Então você faz uma monografia, né? Um TCC, uma tese, que é o de doutorado, o artigo que o universo acadêmico faz. Todos eles são de natureza argumentativa. Soneto, romance, conto, crônica são gêneros que pertencem à literatura. Você lembra de ter estudado isso no seu ensino médio. Um soneto é um poema com 4 estrofes, lembra? 2 quartetos, ou seja, 2 estrofes de 4 versos, e 2 tercetos, 2 estrofes de 3 versos. Isso é um soneto. Então, é um poema, e um soneto pertence a que tipologia, Tereza? Bom, vai depender. Um soneto pode contar uma história e será narrativo. Um soneto pode discorrer sobre uma ideia. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um soneto de Camões e é uma dissertação. Ele está discorrendo sobre o amor. O romance e o conto são em prosa, só que o romance é mais longo, o conto é mais curto. A crônica é um gênero híbrido, mistura a narração e análise de fatos, são textos mais fáceis. Aí você tem aqui, ó, o manual e a bula, são textos do gênero da tipologia injuntiva. Ó, tipo injuntivo. Só que a bula tem uma sequência, não tem um protocolo? Eu vou ter que dizer para que serve, indicação, contraindicação, efeitos colaterais, qual é a posologia, o modo de usar. Então tem um protocolo. Verbete, o verbete é lá do dicionário. A gente vai trabalhar um verbete já já. Carta, e-mail, WhatsApp, ó, são gêneros de comunicação, né? De comunicação interpessoal. Faltou aqui a outra sílaba. Comunicação interpessoal. Então, algumas pessoas acham mais fácil mandar o WhatsApp do que falar, né? Muitas pessoas, é uma geração hoje para quem ligar é um acontecimento, né? Melhor mesmo é a gente mandar o WhatsApp. Receita, a receita também pertence à tipologia injuntiva, não é? A receita não tem por objetivo orientar alguém a fabricar, a fazer determinada coisa. Palestra, discurso, quadrinho. Além do quadrinho, você pode ter um quadrinho que é uma sequência, ou você pode ter um cartoon que é uma sequência só. Enfim, há tantos gêneros, muitos, tantos, e alguns que eu imagino, nem eu conheço, nem você conhece, porque não faz parte do seu protocolo de trabalho. Então, por exemplo, um gênero que é a nota técnica, típica do serviço público. Eu não tenho familiaridade nenhuma. Isso aqui é um gênero. Uma videoaula é um gênero de texto. É diferente de um outro gênero que é a aula presencial. Cada um tem um contexto com uma situação comunicativa diferente e com recursos diferentes. Esses são os gêneros. Mas olha só, a gente não vai precisar desses conceitos de um por um, porque não é uma prova de literatura e lá na sua prova não vai aparecer o texto é um soneto porque tem 2 quartetos e 2 tercetos. Não, ele vai dar um soneto e você tem de interpretar, tá? É essa a ideia. A ideia é que você mostre, prove que é capaz de ler e entender textos de diferentes gêneros. Vamos começar aqui? Vamos para o nosso primeiro gênero. Nosso primeiro gênero é um quadrinho. Tá? Esse quadrinho é da Mafalda. Gostam da Mafalda? Eu adoro. Quando uma única vez eu fui à Argentina e lá tem um banquinho da Mafalda.
né, que o Quino, o autor da Mafalda, era de lá. Né? Você já foi lá? Eu já tirei foto no banquinho da Mafalda, coisa mesmo de turista. Vamos lá. É uma sequência, então é um texto narrativo, tá vendo? O tempo está passando. Ela não está, primeiro aconteceu isso, depois isso, depois isso, depois isso. Então eu tenho uma narratividade já no texto. Bom, na primeira cena a Mafalda está aqui, você está vendo? E está aqui, ó, com a mão tapando o nariz. Há um ônibus e um escapamento aqui, né, soltando essa fumaça, a pessoa olhando aqui, né, de cara feia, e a Mafalda aqui no meio dessa fumaça. No segundo quadrinho, ela está caminhando na calçada, e aí dois homens conversando, um diz: filhos, ó, isso aqui é típico do gênero quadrinho, é um código. Você sabe que isso aqui é uma fala. Se isso aqui fosse um pensamento, estaria assim, não é? Tá vendo? Cada gênero tem a sua codificação, cada gênero não seria isso? Ó, mais ou menos, né? Filhos, não. Imagine, ainda estamos morando num apartamento de um cômodo só. Então, a gente acredita que essa outra pessoa fez a pergunta, né? Você já tem filhos? E ele começa então dizendo: filhos, não, imagine, ainda estamos morando num apartamento de um cômodo só. Então a justificativa para não ter filhos é o fato de não haver espaço. No terceiro quadrinho, a Mafalda vê uma vitrine e aqui está escrito, ó, flores de plástico. Tá? É uma questão da FGV. A FGV é a banca que mais explora quadrinhos. Mais explora quadrinhos, charges, cartoons, textos não verbais. E depois a Mafalda chega a uma conclusão, que aí já é uma análise, né? Aqui, nesse momento, o texto vira uma dissertação, porque aí ela analisa um dado da realidade. E a análise dela é esta aqui. Às vezes me pergunto se a vida moderna não tem mais de moderna do que de vida. Então, por que não tem de vida? Porque a gente está vendo aqui a destruição da vida, né? A fumaça poluindo, as pessoas não tendo filhos porque não tem dinheiro, as flores artificiais substituindo, né, as flores naturais. E aí ela diz que modernidade é essa, né, em que eu não vejo vida. Por isso ela chega a essa conclusão. Então, isso aqui é uma dissertação, né, dentro dessa longa narração. Longa não, perdão, curtíssima. Questão. A tira acima aborda vários aspectos negativos da vida moderna. Claro, né? Que é a que ela constata aqui no final. O aspecto abaixo que não está incluído entre eles é: poluição do ar está no primeiro quadrinho. Planejamento familiar não está, não. Planejamento familiar não é um aspecto negativo da vida moderna. Está até aqui, implícito, né? Porque eles estão planejando. Não podem ter filho, mas não podem ter filho porque não tem dinheiro. Isso não é um aspecto negativo. O aspecto negativo é a causa de não ter filho, que é o problema econômico, que é isso aqui, ó, as dificuldades econômicas, segundo o quadrinho. O distanciamento da vida natural é o terceiro quadrinho, com essa planta aí, flores de plástico, e os riscos com a saúde no primeiro, né? Porque ela está aqui com a mãozinha tapando o nariz, também é um problema negativo da vida moderna, mas o planejamento familiar não. O planejamento familiar não é apresentado aqui como negativo. Negativa é a causa que leva à decisão de não ter filhos, mas não o planejamento em si. Isso é um gênero. Você tem de ser capaz de ler e entender quadrinhos. Vamos para outro? Este é um verbete. Provavelmente você já viu um. Você já consultou algum dicionário na sua vida? Eu espero que sim. E você leu um verbete, que é cada uma das palavras do dicionário, seguidas de seus respectivos significados. Mas o examinador quer saber se você conhece esse protocolo. Que examinador, Tereza? FGV. De novo, a FGV como a banca que mais explora a diversidade de gêneros textuais. Adora, e não só na prova objetiva, também na prova discursiva. No início de 2016, a FGV fez o concurso para oficial de chancelaria do Ministério das Relações Exteriores.
E a prova de redação previa alguns textos, eram 4 questões, uma dissertação, era um bocado de coisa que os candidatos tinham de escrever. E eram textos sobre gêneros diversos, que eles não diziam qual era. Pois bem, um dos textos que os candidatos tiveram de fazer nesta prova era uma nota fúnebre, que é um gênero textual. Né? Mas quem é que ia imaginar que a FGV fosse cobrar desse candidato a redação de uma nota fúnebre, que era uma nota de falecimento? Então havia uma historinha lá, que havia uma médica que trabalhava no hospital psiquiátrico, tinha sofrido um acidente, estava em coma e ela tinha falecido. E cabia ao candidato fazer a comunicação desse falecimento. Isso é que é uma banca que gosta, né, de impactar, de cobrar tipos e gêneros textuais, aqui especificamente gênero, que a gente nem imagina que um dia terá de fazer na vida. Eu vou voltar para o verbete, já vou ler fazendo a análise. Aqui eu tenho uma palavra e aqui eu tenho isso, ADJ, né, AD, que é a abreviação da sua classe. No caso é um adjetivo. Tá? Se tivesse S, seria substantivo. 2G, depois da classe, eu tenho o gênero da palavra. Se fosse um substantivo masculino, eu teria SM, tá? Então, é um adjetivo de 2 gêneros, ou seja, ele vale tanto para o masculino quanto para o feminino. E aí ele começa a dar o significado. Primeiro significado, relativo às sementes ou às plantas cujos grãos servem de base à alimentação. 2, outro sentido, só que agora é fig, que é o sentido figurado, não literal. Relativo a ou próprio para produzir pão. Substantivo masculino, que é outra possibilidade para esta palavra. Planta específica, aquela cujos grãos servem de base à alimentação, como, por exemplo, trigo, arroz, milho, soja. Etim, que é etimologia, que é a origem da palavra. Etimologia vem do latim, cerealis, e relativa ao trigo, ao pão, tirado do dicionário Aurélio. Então é isso que ele quer que você saiba. Olha só, uma questão bem atípica, não vou nem dizer difícil, mas ela é bem incomum. Assinale a opção que apresenta a informação que está indicada de forma inadequada. A abreviação ADJ 2G significa adjetivo de 2 graus. Não, é essa a resposta. Adjetivo de 2 gêneros. É o mesmo adjetivo para o feminino ou para o masculino. Os números 1, 2, 3, esses aqui, indicam diferentes significados que o vocábulo pode assumir. Ok. A abreviatura FIG significa em linguagem figurada. Ok. A abreviatura SM indica substantivo masculino, certo? A classe de palavra e o gênero. As letras maiúsculas etim indicam a origem da palavra. Ok, é uma abreviação de etimologia e a etimologia é a origem da palavra. E isso é você ser capaz de interpretar um gênero. Outro texto, outro gênero. Essa é uma questão da FCC. É um texto em verso, é um poema. O poema é um texto que tem versos e os versos se agrupam e formam estrofes. E o poema se opõe à prosa. A prosa é um texto que tem linhas e elas se agrupam e formam parágrafos. Às vezes acontece na redação de o aluno diz: Tereza, eu fiz uma redação ontem, aí tinha que escrever um texto em prosa. Eu não sabia o que era. Sabia sim. Texto em prosa é o que você sempre fez. É só para você não criar um poema, né, um texto em verso, fazendo a sua dissertação. Você sempre escreveu em prosa. As redações que você fez são todas em prosa. Você é um prosador. Você pode até ser um poeta,
também, mas na redação do concurso você tem sempre de fazer um texto em prosa. Isso aqui é um poema, O Gênio da Humanidade, de Tobias Barreto. E aqui são 2 estrofes deste poema. Tá? E cada uma dessas linhas do poema é chamada de verso. O poema diz assim: O gênio da humanidade. Vamos ver quem é esse gênio da humanidade. Sou eu quem assiste às lutas que dentro da alma se dão, quem sonda todas as grutas profundas do coração. Quis ver dos céus o segredo, rebelde sobre um rochedo, cravado fui Prometeu. Tive sede do infinito, gênio feliz ou maldito, a humanidade sou eu. Tereza? Esse eu está se achando aí, não é? Mas esse eu não é um eu individual. Esse eu que fala aqui, você entendeu que é um eu coletivo? Que é a própria humanidade? Que é o homem, não como gênero, né? Mas como espécie, a espécie humana? Que é o homem aqui como representante da espécie humana, né? E não como um gênero masculino. Então ele está falando do ser humano. Que esse ser humano, ele produz, ele assiste às lutas, ele quis ver os céus, ele tem sede do infinito, que é a busca do desconhecido e do conhecimento. E gênio, a humanidade sou eu. Então o gênio da humanidade é o próprio homem, que sempre quer buscar, que sempre tem curiosidade. Ele continua: ergo o braço. Só que esse ergo não sou eu, né? Eu como humanidade. Aceno aos mares, aceno aos ares, e o céu se azulando vai. Estendo a mão sobre os mares, e os mares dizem, passai. Olha o poder que esse homem tem, né? Que é o poder do homem, da humanidade. Abrir os mares. Né? Os mares dizem para ele, aqui numa personificação, passai, pode vir. Satisfazendo ao anelo do bom, do grande e do belo, todas as formas tomei. Com Homero fui poeta, com Isaías profeta, com Alexandre fui rei. Então esse gênio da humanidade é a espécie humana. E a espécie humana e esse seu poder de conquistar, esse seu poder de criar, esse seu poder de liderar. Então é um texto que fala sobre a espécie humana. É um texto bem grandiloquente, né? Conhece muitos exageros. É típico deste autor. Este autor era contemporâneo de Castro Alves e foi o azar dele, porque ele é um autor maravilhoso, mas Castro Alves era Castro Alves, né? Era o mais conhecido dos poetas brasileiros na época. E aí o Tobias Barreto ficou um pouquinho esquecido. Mas é um texto bem bacana. Gostaram? Considere as seguintes afirmações a respeito dos versos. O poema destaca, num tom grandiloquente, que é esse tom grandioso, com exageros, a forma totalizante como o homem expandiu seus domínios. Certo, né? Expandiu os domínios na arte, na religião e na política. Ou seja, todas as formas de expansão possíveis, né? ênfase é dada ao espírito materialista do homem, cuja ambição desmedida é causa da destruição da natureza. Não, o homem é visto aqui como um ser potente, maravilhoso, mas um conquistador de maneira muito positiva, e não de maneira negativa como um destruidor. A citação de Homero, Isaías e Alexandre se dá em uma gradação que vai do menos ao mais importante, reproduzindo textualmente a evolução das habilidades humanas. Primeiro, o homem teve a habilidade de fazer poesia, depois a habilidade de ser líder religioso e depois a habilidade de ser líder político. Não é isso não, né? Não é do menos ao mais importante, nem a sequência em que essas habilidades surgiram. Não é uma gradação, é apenas uma enumeração. Não há valor ascendente ou descendente nisso. Entendemos? É só uma representação. O poeta quer dizer que o homem dominou a arte, o homem dominou a religião
e o homem dominou a política. É só isso que ele quer dizer, mas não há nada mais importante do que outra coisa ou que anteceda a outra coisa. A está certa e a nossa alternativa é a alternativa D de dado. Mais uma vez eu repito, você não tem de se preocupar com as minúcias de cada gênero. Você só tem de começar a prestar atenção no seu dia a dia com essa diversidade de gêneros textuais com as quais você lida. Eu lido, todo mundo lida. E começar a prestar atenção que existe um protocolo diferente, existe um jeito diferente de se expressar. Porque o que o seu examinador quer de fato é que você prove que é um bom leitor e que sabe ler texto de qualquer gênero. É isso. Até mais.